Boa tarde, aí chegando gente de todo o Agora Brasil. desativaram meu áudio. Olá, pessoal. Tudo bom? Olá, Juliana. Tudo Como jóia? É um está prazer você? estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Prazer, Parabéns pelo muito evento. obrigado por você estar conosco. O prazer é todo meu. Estamos já abertos. Como tem entrado mais de 200 pessoas, 300, então nós estamos aguardando o maior número para iniciarmos, tá? Estamos dando normalmente 10 minutos para iniciarmos. Já já iniciaremos. Obrigado Tá, a você aí, a Vicentina, por esse contato. Depois, Juliano, nós precisamos conversar. pode deixar. Vocês já querem que eu compartilhe a tela da aula e já deixa ela aqui ou não? Não, na hora vão lhe... Você quer testar alguma coisa ou não precisa? Vamos Você só já ver aqui se trabalha está com Zoom compartilhando. normal, não já? Eu já não sei nem com qual Ok. aplicativo mais que eu trabalho, Murici, porque com esse tanto de aplicativo que a gente tem hoje, cada hora é um. Mas sim, já trabalho. É mesmo. Só que vocês vão ter só que me permitir compartilhar a tela, porque ele não está me permitindo, não. O pessoal está trabalhando para lhe liberar. Aí o pessoal de vários estados aí dando um ok, Aracaju, Eu já Manaus, estou vendo Tanise Curitiba. aqui. Já viu, Tá Tanise? boa, que bom te ver aqui. Eu já vi Igualmente. viu, que eu estou vendo é que esse pessoal de auditoria está todo mundo na mesma confraria. Verdade. Isso é bom. Isso é verdade. Mas obrigado. Essa vai ser uma mesa muito elegante, com 3 meninas. Vai ser maravilhosa. Que bom. Moure, Oi. se eu precisar sair às 15h30, vai dar Você tempo, sai e será? volta, né? Vai tranquilamente, você pode sair. Certo. Porque A vai gente dar a segura. resposta. Certo, porque vai dar a resposta, como eu estou no Exército, vai dar a resposta da inspeção de hoje. Aí vai ser às 15h30 no auditório. Sei não, viu? Ai, Jesus. Se não é cadeia, é. Viu? E a inspeção foi logo no É dia do cadeia? congresso. Eu vou. Ó, Toninho mandou dizer que é melhor você ficar na cadeia. E já está aberto. Ai, Jesus. E eu brincando. Mas, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Mais um dia de Congresso Brasileiro de Faturamento. Já estamos no 4º dia de encontro. Tem sido, muito obrigado a todos, um sucesso de audiência e participação. Até agora, mais de 2.000 acessos. E para comandar essa mesa maravilhosa, composta de 4 meninas, né? Isso é ótimo a gente saber disso. E interessante, e aí informando a vocês que o maior número das mais de 1.200 inscrições, a predominância foi de mulheres, e os nossos palestrantes, 50% também foram mulheres. Então, é muito legal saber que vocês estão mandando no mundo, tá? É muito legal. E para comandar a mesa, eu vou convidar uma amiga minha, Roberta Fernandes, filha de um grande amigo meu. Ela é consultora de marketing médico. Ela é diretora administrativa da Sociedade Brasileira de Administração e Oftalmologia e também é um excelente palestrante, tá? Então, é com você, Roberta. Obrigado pela sua presença e pode tocar. Oi,
Muricy, muito obrigada aí pelas palavras, como sempre, muito carinhoso. A gente já esteve junto aí na abertura, na segunda-feira, que foi um sucesso, né? Muita gente comentando. Eu fico muito feliz porque eu começo a ver o Hospital de Olhos de Sergipe. Então, eu sei que tem o Hospital de Olhos de Pernambuco, o pessoal do Hope. Um beijo, pessoal do Hope, família toda, Cíntia, doutor Ronald Bernardo, família toda. E aí, Muricy, eu vejo que como tem oftalmologia aí ligado nessa área de faturamento, e a Esbal sempre aí ajudando, mas muito obrigada pelo convite. Falar de auditoria é um desafio, e realmente você chamou um trio aí, fortíssimo, né? E como você também comentou, olha lá, tem muito... E como você comentou, realmente as mulheres aí todas na força empoderada aí. Eu vou começar chamando, então, eu vou estar o tempo inteiro ligada aqui no chat, né, no nosso bate-papo, então, as perguntas que vocês fizerem, no finalzinho a gente vai passar para elas e a gente faz o bate-papo final. A nossa primeira palestrante é a Juliana de Bay, que estava aqui conversando um pouquinho antes. Ela é enfermeira auditora, CEO da empresa EEGA, JA, né? Eu não sei como é que fala, mas a Juliana conta aqui para a gente. Ela é professora e palestrante também. Juliana, você já consegue compartilhar o seu material? Olá, pessoal. Vamos tentar aqui. Vamos ver se vocês já me deram acesso. Já me deram acesso. Ok. Já estamos prontos. Pode começar, Juliana. Pode começar, Roberta? Qualquer coisa, se tiver sem som ou sem imagem, pode deixar que eu te chamo aqui. Estou de olho. Tá, joia. Pessoal, primeiramente eu quero agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui hoje. Aliás, conseguir ajustar o horário foi um desafio, porque esse mundo online está muito doido, né? Ontem eu cheguei em casa e falei assim, gente, eu preciso que volte ao normal, que eu não tô dando conta, literalmente isso eu acho, e não é só eu, acho que somos todos nós, né? Muitas reuniões online, muito evento online, então a gente agora começou, acho que o pessoal percebeu que, como você não desloca, vai encavalando um evento atrás do outro, então a gente está quase doido, né? Mas nós vamos sobreviver. 2021 está chegando, se Deus quiser, vamos ter vacina, se não no primeiro semestre, no segundo, apesar de todas as polêmicas a respeito da vacina. Mas conseguimos ajustar o horário, então eu só vou pedir, Roberta, que eu provavelmente não vou conseguir ficar até o final, porque eu vou ter que entrar numa outra aula a partir das 15. Então, se tiver alguma pergunta direcionada ou alguma coisa, a Vicentina tem meu contato, vocês podem me mandar que aí você passa para os palestrantes, tá? Então, eu quero agradecer também a Vicentina pelo convite, né, e parabenizar todo mundo que está aqui. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo tão atarefado, ele é reflexo, inclusive, do momento que nós estamos vivendo na saúde, um momento de muita mudança e transformação, algo que eu acredito que nós já sabíamos que ia acontecer, mas que nós ficamos sentados esperando. E, de repente, chegou uma onda enorme, saiu derrubando todo mundo, e agora a gente está tentando criar estratégias para sobreviver a isso tudo. A gente já começa a ter uma percepção de mudança de mercado nesse momento, a gente está vendo aí grandes operadoras adquirindo operadoras menores, outras instituições fazendo mudanças internas, até mesmo para se adequar ao mercado, e isso vai chegar em todos nós, inclusive na auditoria, né? Eu achei extremamente pertinente o tema da palestra, né? Auditoria do futuro, porque há muito tempo eu tenho falado que o auditor de hoje, ele é um auditor de sistema. O que é isso? Muitas das atividades que a gente desenvolve na pré-auditoria e na pós-auditoria, e até mesmo no faturamento, que o faturamento ele é uma auditoria administrativa, né? Então é um processo, são atividades que, se bem sistematizadas, ou seja, se bem parametrizadas, o sistema consegue fazer. O nosso desafio hoje é conseguir pessoas que conseguem pensar para poder criar uma informação para gerar isso no sistema. E eu acho que o futuro da auditoria vai ser esse mesmo, né? O que é isso? Profissionais cada vez mais qualificados tecnicamente, com uma visão sistêmica,
com uma certa noção de sistema, de tecnologia, porque a tecnologia hoje ela é parte da nossa vida, não tem como a gente viver sem ela. E eu falo que é literalmente uma mudança de chave. E o que a gente percebe no dia a dia, até mesmo dos auditores, é que nem todo mundo está preparado para isso, né? A verdade é que todos nós mexemos com muito dinheiro, seja do lado do prestador, de quem está recebendo, ou do lado da operadora, de quem está pagando. E muitas vezes esse dinheiro, na grande maioria das vezes, ele não é o suficiente nem para cobrir os gastos, nem para cobrir a atenção direta ao paciente. Então, dentro desse cenário, a gente tem um desafio enorme, que é buscar cada vez mais uma assistência de qualidade com um custo que seja viável, né? Hoje, como eu trabalho com diversos segmentos da saúde, é só minha declaração de conflito de interesse, porque hoje eu atuo com consultoria no setor público, privado, junto com a indústria, e eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o caminho é a gente conseguir sentar com todos os envolvidos nesse sistema, entender o ponto de vista de todo mundo para a gente chegar num denominador comum, já que o nosso denominador comum é o paciente. Então, para a gente abrir esse bloco de discussões, né, eu trouxe 3 reflexões, né? Primeiro, qual que é o futuro da saúde? Dentro desse cenário todo que nós estamos vivendo, tá difícil a gente prospectar futuro, né? Eu acho que o futuro nosso é trabalho com qualidade e sobrevivência. Eu acho que isso são palavras que elas fazem parte do nosso dia a dia. Como é que a gente vai lidar com esses custos hospitalares com uma crescente incorporação tecnológica, novo rol chegando, inclusive a consulta pública está em aberto, então eu sugiro que todos participem, até mesmo na descrição da cobertura do rol, eu acho importante. Ontem eu estava dando uma lida, tem coisas que eu acho que precisa se ajustar para uma realidade de mercado, né? Eu vi lá coisas que o médico escolhe o material que ele vai utilizar num mercado que não funciona dessa forma. Então, se nós não tivermos um rol que ele trabalhe em parceria com o mercado, a gente também vai ter muito problema. E onde a gente tem as NIPs, é onde a gente tem as juntas, é onde a gente tem as liminares, né? E dentro desse cenário, qual que é o futuro da auditoria, né? Então, a gente tem um futuro aí que é desafiador, e esse desafio ele vem com crescente mudança do cenário de saúde, e da mesma forma que a gente tem trazido o paciente para a responsabilidade da assistência dele, né, que é uma assistência autocentrada, centrada no paciente, a gente precisa entender que a gestão assistencial, ela também tem um contexto social. E dentro desse contexto social, o nosso paciente, ele tem que participar desse contexto social. Esse contexto social, se ele está num programa de prevenção e promoção de saúde, ele tem que participar, né? Se a gente tem informações em saúde sendo disseminadas, vamos buscar informações que são informações fidedignas, porque nós temos aí muitos problemas com fake news e na saúde. Aliás, o momento de pandemia que a gente está vivendo, nunca vimos tanta distorção de informação em saúde, né? Então, a saúde, ela tem um contexto social que muitas vezes a gente esquece, e esse contexto social, ele está diretamente relacionado com custos assistenciais, tá? Toda vez que a gente pensa numa cobertura, eu vou dar o exemplo da Roberta, né? Roberta, que trabalha com o hospital oftalmológico. O hospital oftalmológico para a gente é um grande desafio, tem uma quantidade grande de autogerado, é uma área que as pessoas têm dificuldade de auditar, por isso que o modelo de cada vez mais de conta dos hospitais oftalmológicos, a gente vê que é um modelo empacotizado, até mesmo para poder diminuir o desgaste do processo de auditoria. Nem tudo o que a Roberta quer usar nós vamos poder pagar, por que não? Porque nesse cenário todo que nós estamos discutindo, infelizmente, tanto o setor público quanto o privado, eles têm a mesma forma de incorporação tecnológica. Quanto que eu tenho dinheiro,
de dinheiro e qual que é o máximo de pessoas que vai ser beneficiado. Então, quanto mais pessoas forem beneficiadas, ou se é algo que vai impactar diretamente na vida de algumas pessoas e que tem um custo viável, isso vai ser incorporado. Então, essa é a análise de incorporação tecnológica, sempre avaliando custo-benefício e custo-efetividade, né? Então, num cenário onde os custos assistenciais crescem cada vez mais, não tem como a gente pensar em pagar sem avaliar custo. E aí eu vi que tem bastante gente de hospital e eu vejo que no dia a dia, ainda mais agora nesse momento de Covid, nós tivemos muitos problemas com as contas hospitalares, o hospital usando determinados materiais de consumo que não foram previamente negociados com a operadora brigando para poder não pagar com o prestador. Isso daí mostra realmente o desenho do cenário de saúde que a gente tem, que é uma relação muito ruim entre prestador e operadora, que muitas vezes não chegam num consenso daquilo que é fundamental para os dois. Então, realmente, no momento de Covid, que a conta hospitalar ficou mais cara, que eu precisava incorporar outros materiais, era a hora da gente sentar e rediscutir até mesmo uma taxa de internação diferenciada para esse perfil de paciente, que foi o que algumas operadoras e hospitais fizeram, mas o meu entendimento, isso muito tardiamente, quando eu vi operador e hospital negociando taxa de Covid e incluindo material nessas taxas, a gente já estava aí com mais de 4, 5 meses de pandemia. Então, isso também mostra o tanto que nós, dentro desse sistema, precisamos ser proativos. Eu falo que em saúde nós somos reativos. A gente espera o problema chegar para reagir a ele e tentar buscar uma solução. E muitas vezes a gente não consegue chegar numa solução boa para ambos os lados, exatamente porque o caldo já entornou. Então, pegar e voltar com isso tudo para a panela é mais difícil. Além de tudo, nós temos aí um cenário de realmente mudança de perfil populacional. Isso é uma realidade, discutimos isso durante quantos anos e isso chegou na nossa geração. Inclusive, a nossa geração de envelhecimento vai ser a geração que vai ter o maior impacto disso. Nós já temos estudos mostrando que para os próximos 100 anos a gente vai ter redução de 30% da população mundial. E num sistema de saúde onde nós temos o mutualismo, que é rico paga para o pobre, jovem paga para o idoso. E essa conta ela começa a desequilibrar. Qual que vai ser a nossa perspectiva se a gente continuar dentro desse nosso modelo assistencial e dentro desse nosso modelo de cobrança, que também já discutimos a mudança desse modelo há mais de 20 anos e na prática não foi o que a gente viu acontecendo, né? Então aí para os nossos próximos 40 anos há uma perspectiva de inversão total de pirâmide, o que impacta diretamente nos custos assistenciais. O grande problema é que ao longo dessa mudança, desde a estruturação do SUS, com o crescimento do setor suplementar, com a ANS e incorporação cada vez mais de novos procedimentos, nós mudamos o nosso foco. Nós deixamos de buscar resultados assistenciais e passamos a ofertar tratamentos. E quanto mais tratamentos nós ofertávamos, mais produtos chegavam e nós deixamos de prestar serviço em saúde para vendermos produtos em saúde. Então, o sistema ele começou a se comportar assim ao longo dos anos, o que trouxe diversos conflitos de interesses, que nós sabemos, isso faz parte do nosso dia a dia de trabalho, e que se divergem do objetivo comum. Qual que é o objetivo comum? É o paciente. Então, nosso maior desafio hoje é buscar juntos soluções para que a gente tenha assistência cada vez melhor, incorporação cada vez maior e resultados financeiros cada vez melhores, né? Então, é um desafio muito grande que a gente tem. Por quê? O setor de saúde ele é um setor que ele cresceu tanto que hoje ele não é mais só do prestador ou da operadora e do paciente. Eu tenho diversos outros players que fazem parte desse cenário e que ditam normas diretamente ou indiretamente e toda uma indústria por trás disso tudo. E quando a gente fala em indústria, nós não estamos falando somente da indústria fornecedora de produtos, é a indústria da saúde, né? Então, hoje na indústria da saúde eu tenho marketing, eu tenho física, eu tenho tecnologia da informação, eu tenho operadoras de saúde, eu tenho prestadores de serviço, né? Saúde ele virou um negócio tão grande que hoje a gente já tem empresas operando na bolsa.
né? Então, nós temos aí que aprender a lidar com essa realidade nossa de saúde. O grande problema é que, além disso tudo, a cada 2 anos tem uma revisão do rol. O setor suplementar, ele segue as normativas do rol, e hoje essas normativas do rol, elas ajudam, inclusive, o setor público a incorporar novos tratamentos. Por quê? Porque do momento em que o setor privado incorpora, o custo assistencial reduz. Com a redução do custo assistencial, eu tenho condições de incorporar novos tratamentos no setor público, né? Haja exemplo aí que nós tivemos nos últimos anos, streptokinase, que o setor privado já pagava há 4 anos para paciente na urgência e emergência, e o setor público ele absorveu isso 4 anos depois. O stent farmacológico, a mesma coisa. O tratamento de DMRI com o uso de Avastin após uma portaria da Conitec. Então, hoje o setor suplementar, ele inclusive fomenta o SUS para que o SUS tenha condições de prover novos tratamentos. Óbvio que, além de termos hoje o setor suplementar e o SUS, nós temos também as autarquias, que são do segmento público, que são operadoras próprias, né, que têm determinações próprias por serem órgãos públicos, que também, apesar de não serem obrigadas a seguir as normativas do rol, elas têm o rol como uma diretriz para suas coberturas e para os seus pagamentos. Então, a auditoria em saúde hoje no setor suplementar, ela começa com a liberação a partir do perfil do rol, sempre lembrando que o rol é a cobertura mínima obrigatória, e aí eu acho que já vem uma mudança do perfil do auditor, que é o auditor do futuro. Nós temos que ser um auditor mais técnico. Vou dar um exemplo que é TAV. TAV não está no rol. TAV, a discussão para entrar no rol, ela está aí há mais de 3 anos. Não entrou por quê? Por causa de custo mesmo, porque a válvula, quando ela chegou, ela era algo em torno de 200 mil, 180 mil reais. Hoje a gente já consegue comprar ela na faixa de 120 mil reais, e algumas operadoras, elas criaram parceria com determinado hospital, e o que elas fazem? Elas direcionam o paciente, apesar de não estar no rol, elas direcionam esse paciente para ser operado nesse hospital. Por quê? Porque tem expertise, está passando da curva de aprendizado, e elas conseguem monitorar epidemiologicamente esse paciente, né? Com isso, elas conseguem negociar custos de materiais melhor, e elas conseguem ter uma melhor relação com o prestador, uma vez que, do momento em que eu opto por dar determinada cobertura não estando no rol, eu tenho mais autonomia do poder de negociação. Na hora que entra no rol, minha autonomia de negociação cai. Por quê? Nem todo mundo é parceiro, e muitas instituições usam isso como uma ferramenta para poder ganhar dinheiro em cima do outro. O que é isso? Já que está no rol, ou você vai me pagar, ou eu não vou te dar assistência, e aí o seu paciente vai reclamar e vai abrir uma NIP. Então, isso daí já deixa claro o tanto que as relações também entre todos os envolvidos nessa cadeia precisam ser mais harmoniosas e mais parcimoniosas, né? Vejam que hoje o rol, mesmo a gente incorporando menos procedimentos do que no rol passado, a gente tem um impacto de insumo no rol muito grande, tanto na internação quanto no SADT, porque muitos dos exames que entram no rol são medicamentos de alto custo que a gente vai precisar de usar no paciente, seja para um tratamento oncológico, seja para um tratamento reumatológico ou alguma doença imunossupressora, né? Para os procedimentos cirúrgicos, a gente vai ter, no mínimo, um material especial ou um equipamento que ele vai vir para poder auxiliar durante esses procedimentos cirúrgicos. Então, hoje, um dos desafios que as operadoras têm quando tem um novo rol para chegar é calcular qual vai ser o impacto que esse rol vai ter. Não sei se vocês lembram, em 2018, na véspera de entrar o rol de 2018, a ANS excluiu 6 procedimentos do rol. Entre esses 6 procedimentos, acho que 2 ou 3 era do otorrino. Um desses procedimentos eram as cirurgia de septo com uso de shaver nasal. Eu lembro que na época eu trabalhava para operadora que pagava no shaver nasal 12 mil reais. Um shaver que custa algo em torno de 1.200, 1.500 reais, chegando aí a 2 mil hoje no mercado, né? E eu lembro que todo mundo falava assim, mas é um absurdo, na véspera de entrar no rol, a ANS, ela vai e retira
o procedimento? Sim, porque o cálculo que foi feito era o impacto do procedimento e não do material. Então, quando eles foram estudar o impacto que o material ia ter, o que observou? Que subestimou o impacto financeiro. Aí volta no início da nossa discussão. Hoje, toda a incorporação, ela segue diretrizes fármaco-econômicas. Então, isso daí determina qual que vai ser o nosso processo de incorporação. Inclusive, no novo rol, já houve uma mudança que hoje a indústria já sabe que determinados produtos, para serem submetidos ao rol, antes tem que ter aprovação da Conitec. Então, se não houve aprovação da Conitec, a chance de entrar no rol é muito baixa, né? Então, hoje, mais importante do que prospectarmos o impacto do custo do procedimento é quanto que esse custo vai ser gerado para a operadora. Por quê? Porque nós temos um grande problema na relação prestador-operadora e eu acho que isso só vai melhorar o dia que nós tivermos um balizador econômico igual nós temos para o medicamento, que é a questão da precificação de material. Nós não temos hoje um valor para material. Cada um negocia um preço, cada um cobra um preço. Por quê? Porque nós não temos um órgão governamental que auxilia na definição desses preços igual nós temos para medicamentos, né? Eu sempre falo que quando você está pagando o medicamento Brasília, seja ele um nome comercial, seja ele um princípio ativo de droga, você tem um balizador econômico, que é a definição de preço pela CMED. Tá? Então, não passa daquele valor, PMC, que é o preço máximo do consumidor, ou PF, que é o preço de fábrica. Enquanto para o material, nós não temos isso. E nós vivemos eternamente numa discórdia entre prestador e operadora para poder alinhar preço de produtos. Então, vejam que nós deixamos de discutir algo que é mais importante, que é a entrega, o resultado, o desfecho, para a gente ficar brigando por causa de preço. E isso daí é o que nós vemos no dia a dia da auditoria, seja ela uma auditoria de contas, seja ela uma auditoria de liberação, né? Uma pré-auditoria. Então, o nosso maior desafio hoje, nessa discussão toda e nessas relações conturbadas, é discutir como remunerar a saúde, né? Nós temos vários modelos que já cansaram de ser discutidos e já cansaram de ser debatidos. Eu falo que eu trabalho com o setor suplementar há 20 anos e há 20 anos eu escuto que vai mudar o modelo assistencial, tem que mudar o modelo assistencial. E depois de 20 anos, os últimos 2 anos, a gente começa a perceber que está mudando. Mas está mudando porque o dinheiro está acabando. E, infelizmente, na hora que o dinheiro começa a acabar, nós precisamos de ser o quê? Reativos, que é o que eu comecei falando. Nós já sabemos que nós precisamos aprimorar, nós já sabemos que precisamos melhorar. Nós vamos esperar o quê para melhorar? E é exatamente isso que a gente fica fazendo, né? Então, hoje, basicamente, o setor suplementar ele é focado no modelo de conta aberta, que é o Fee for Service, é um modelo já falido, nós já sabemos que ele não traz bons resultados, nem assistenciais, nem financeiros, tá? O Capitation é um modelo estruturado que tem... O SUS tem um modelo estruturado próximo do capitation, que é a definição de per capita, quanto que você vai pagar por vida, que também está mudando a partir das suas análises e entendimento de perfil populacional. E aí surge para a gente o DRG como uma ferramenta para você conseguir traçar perfil de custo, perfil de prestador e com isso desenhar propostas de pacote, né? Tem o pagamento por performance. Então, nós temos várias formas que são discutidas hoje de qual que vai ser a melhor opção de pagamento assistencial. Hoje, 90% do setor suplementar está inserido nisso, e na conta aberta, que é o famoso cheque em branco, que todo mundo já está careca de saber, que o paciente entra, mas você não sabe quanto que ele vai custar, né? Você tem uma prévia desse custo e você não consegue prospectar qual que vai ser o impacto financeiro. Isso é um desafio hoje muito grande, até mesmo para os atuários das operadoras prospectar qual que vai ser o impacto financeiro
por vida naquela operadora, uma vez que eu não sei quanto que custa a assistência direta do paciente, tá? Como uma ferramenta hoje para nos ajudar a fazer esse desenho assistencial e conseguir definir qual que é a melhor forma de remunerar, vem o DRG. Imagino que algumas pessoas que estão aqui já estejam trabalhando com DRG, tá? DRG não é um modelo de pagamento, né? O DRG, ele é um software onde a gente vai alimentar as informações para fazer um banco de dados e, a partir desse banco de dados, traçar um perfil epidemiológico daquele prestador, traçar o perfil de gasto daquele prestador, traçar o perfil de assistência daquele prestador, né? A grande vantagem do DRG é que ele, como ferramenta de informação, é muito importante e ele ajuda a gente a evoluir para uma negociação por performance, por valor e até mesmo por pacote. O grande desafio que eu acho hoje do DRG é que todo o processo de DRG ele é manual, né? E aí eu brinco e falo o seguinte: nada está tão ruim que não possa piorar. No meio do caos que nós estamos vivendo, chega para a gente lei de proteção de dados, sem termos uma agência que regule isso, aonde nós já começamos a sentir exatamente o problema, né? Hoje, quem trabalha com DRG, já houve uma mudança no sistema, então a gente já não consegue mais buscar pelo nome, porque o nome é um dado sensível. Para o hospital, que eu tenho prontuário eletrônico, não tenho o número da guia de autorização, agora nós estamos discutindo como alimentar o DRG, ou seja, eu tenho uma ferramenta e eu não sei como que eu vou alimentar ela, porque eu não tenho dado disponível. Então, vejam que a própria estrutura do sistema, ela não está preparada para essas mudanças, e eu acho que a lei de proteção de dados, nesse momento, até mesmo da forma como ela está sendo lida, cada um lendo de um jeito, já que eu não tenho uma agência, ela tem um impacto muito negativo para o sistema de saúde. Por quê? Porque nós já sabemos que a base de tomada de decisão em saúde é por dado, é epidemiologia e estatística. A única forma que nós temos de construir dado é a partir do cruzamento de informação. Se essas informações elas não puderem mais ser alimentadas, como é que nós vamos pagar conta? Como é que nós vamos prospectar gasto? Como é que a gente vai fazer desenho de carteira? Não tem como. Então, já começamos a sentir esse cenário e já começamos a trabalhar esses desafios para o nosso dia a dia e qual que vai ser o impacto que isso vai ter direto na gente, né? Então, a grande vantagem é que o desdobramento hoje do DRG, ele traz para a gente essa possibilidade da cobrança de pacote, ele faz o desenho do paciente crônico, o que ajuda, inclusive, para absorção de pacientes em programas de prevenção e promoção da saúde, né? Então, ele é uma ferramenta muito interessante para a gente e, como eu disse para vocês, no meu entendimento, o maior desafio do DRG está exatamente aqui, né? Que é a gente ter o desenho do impacto econômico, o cruzamento adequado de dados para a gente conseguir desenhar as iatrogenias, as informações bem cruzadas para que eu consiga fazer comparação de prestador, né? A gente tem um hospital que a gente faz alimentação de DRG para uma operadora, que a gente pega o prontuário manual, né, eletrônico, não tem evolução diária de paciente. Aí eu pergunto para vocês, como é que eu tenho uma ferramenta magnífica, mas como que eu alimento ela se eu não tenho informação, né? Então, eu acho que aqui já começa a mostrar para a gente uma grande deficiência que nós temos no setor, que é, inclusive, as pessoas entenderem o papel delas para esse setor funcionar. E aí, dentro da auditoria, o que durante muitos anos eu vi foi auditor é auditor, ou seja, o auditor está do lado da gestão, é administrativo. Assistência é assistência. Então, são coisas completamente diferentes. E isso já começa a mostrar para a gente o seguinte: uma auditoria bem feita, ela vem a partir de uma assistência bem feita. Então, não tem como nós trabalharmos auditoria
sem pensarmos na assistência direta ao paciente. Então, a assistência direta ao paciente, ela vem com o processo educativo. Eu falo que o maior desafio hoje de uma auditoria, seja ela interna ou externa, é desenvolver ações de educação para a saúde. Nós começamos essa discussão falando que hoje nós temos dentro do papel da saúde um contexto social. E a nossa população, ela tem que participar dessas discussões e ela não participa. Então, o que muitas vezes falta dentro dessas relações é educação para a saúde, que vem dentro da estratégia das APS, né? Hoje nós sabemos que um dos formatos que a ANS tem buscado para tentar ter um controle maior da assistência e um controle maior da segurança do paciente é estabelecendo as unidades de atendimento básico no mesmo modelo do SUS, o que muda o número menor de população que você vai absorver e vai atender e vai ter um cuidado mais direto com esse paciente. Qual que é a grande vantagem? É que esse paciente não está solto na rede. Ele não vai aonde ele acha que ele tem que ir, na hora que ele tem que ir. Toda a porta de entrada dele vai ser pelo médico referenciado. Então, eu tenho um acolhimento, coisa que durante muito tempo nós tentamos fazer e a gente não conseguiu fazer. Além disso tudo, nós temos um grande desafio, quando a gente falou dessas relações de prestadora-operadora, que é a transparência. A transparência, ela começa com relações contratuais bem estabelecidas. E eu falo que o sistema evoluiu e nós continuamos discutindo o contrato de 1940. Mesmo com a Lei 13.003, onde nós deveríamos ter estabelecido todos os contratos dentro das normas da regra, lembrando que contrato é uma relação comercial entre prestador e operadora, e eu vejo uma grande dificuldade das pessoas entenderem isso, exatamente porque normas de fiscalização, normas de órgão regulador, elas não são contratualizadas, elas são obrigatórias. Para quem presta aquele tipo de assistência, eu não escolho seguir uma norma da ANS, eu sou obrigada a seguir a norma da ANS. Eu não escolho seguir uma portaria da Anvisa, eu sou obrigada a seguir uma portaria da Anvisa, né? Ontem nós vimos, antes de ontem, toda essa briga da vacina, né? Que trouxe uma angústia muito grande para todo mundo, além de todo esse processo de vacina, do que for. O que eu acho mais sério nisso tudo que a gente está vivendo é o risco de esvaziamento desses órgãos. Por quê? Porque do momento em que esses órgãos governamentais, que todos nós precisamos dele para fazer gestão em saúde, eles começam a caminhar para um cunho mais politizado, a gente pode perder aí qual que é o papel da instituição. E aí, muito do que se construiu nesses últimos 20 anos de saúde, por que eu falo nos últimos 20 anos? Porque o SUS é da década de 80, a ANS estruturada em 98 e a Anvisa criada em 99. Então, esse desenho nosso todo de incorporação, ele é muito recente, ele é nos últimos 20 anos. Então, o papel de um órgão regulador, fiscalizador e crescimento de judicialização é muito recente no cenário de saúde. E isso mostra também o tanto que as pessoas estão despreparadas para lidar com essa realidade de sistema, né? E essa dificuldade de relação entre prestador e operadora está levando a gente para um desenho de mercado que a gente não sabe como que vai ser para os próximos 5 anos, mas qual que é o comportamento que a gente está vendo? Nós estamos vendo grandes operadoras crescendo e criando seus próprios serviços de assistência, porque a relação com o prestador ela fica inviável, e gestora de benefício ou gestora de operadora, que são essas empresas que são contratadas para gerir aquela operadora que não dá conta de fazer a sua gestão desde o processo da porta de entrada até a porta de saída. Então, nós estamos vendo aí um cenário onde nós vamos estar na mão de grandes instituições, né? Um outro exemplo é o crescimento de grandes prestadores, Redditor, oncoclínicas. Então, a gente vai vendo aí como que esse mercado começa a se comportar. Tá? Bom, o nosso desafio dentro dessa transparência é buscar relações harmônicas, parcimoniosas, com foco em princípios éticos e morais e, obviamente, bem contratualizadas. E aí, para que a gente tenha isso, é fundamental que a gente tenha controle, né? Nós já vimos que a melhor forma de construir controle é a partir da criação de banco de dados.
E, dentro desse cenário de saúde, nós temos comportamentos oportunistas que levam ao aumento da corrupção em saúde, que traz toda uma dificuldade de gerir e regular a saúde. Ao ponto de que hoje eu vejo que as nossas relações estão tão ruins que quem manda no setor de saúde? O judiciário, como tudo no Brasil. Na hora que os diálogos, eles deixam de ser harmoniosos, eu vou e judicializo, né? Eu não sei se vocês já viram esse filme, que é o Zootopia, né? Ele é um filme muito interessante para a gente pensar nessas relações de prestador nessas relações de conflitos de interesse, porque tem a coelha e a raposa. O sonho da coelha, eu acho... Era ser uma policial! O sonho da coelha era ser um policial. Eu tenho um ajudante aqui, gente. É os desafios do home office. A gente está num evento desse, discutindo em casa. E tem a raposa, que ela não confia na raposa. Por quê? Porque raposa é raposa, ela não é confiável, é da natureza dela, né? E ao final do filme, eles se tornam parceiros, né? E transparentes. E é isso que nós buscamos nessas relações mais transparentes. Por quê? Porque o dinheiro está acabando de um lado e de outro. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui não só para aperfeiçoar todo o nosso conhecimento técnico, mas para nós buscarmos estratégias de melhores resultados assistenciais e financeiros no nosso dia a dia de trabalho, né? Outra oportunidade que vem com todas esses desafios que nós temos no sistema de saúde é contratos estabelecidos com clareza a partir de normas de compliance. Então, o que nós temos visto hoje é grandes empresas também estruturando normas de compliance, e aí aqui eu deixo a minha crítica ao compliance, tá? Por quê? Porque compliance é transparência nas relações. E transparências nas relações, elas estão diretamente relacionadas a questões financeiras. Então, transparência nas relações é eu ter um desenho de contratualização onde eu vou abrir processo licitatório, aonde eu vou definir que os 3 orçamentos eles são obrigatórios, aonde quando eu escolho um serviço ou um produto mais caro, eu vou estar justificando isso para o meu compliance. Isso, para mim, é relações de compliance. E não o que eu vejo instituições estabelecendo compliance, e agora o meu setor de faturamento, no final do ano, não pode receber o bolo porque tem conflito de interesse. Não pode receber uma caneta porque tem conflito de interesse. Vocês vão me desculpar, gente. Ninguém vai se vender por um bolo. Não vai. Por mais que alguém fale que vai, não vai se vender por bolo, tá? E quando você dá o bolo, você não dá para uma pessoa, você dá para toda uma equipe. É uma forma até mesmo de gratidão. Então, assim, isso me incomoda profundamente no compliance hoje, que eu tenho visto sendo estruturado em instituições, porque o foco principal do compliance, ele não está sendo visto. Sabe por quê? Porque discutir dinheiro dá tanto trabalho que, ao invés de eu pegar no que é grande e no que é importante, eu vou pegar em coisas pequenas e isso vai ficar para depois. Então, para mim, do momento em que as instituições elas definem que elas vão estruturar uma negociação com base em compliance, então estruturem um compliance de base adequada. Por quê? A base e estrutura do compliance vem após todos os escândalos de corrupção no Brasil, inclusive com a saúde, e veio a lei anticorrupção, que principalmente aqui para quem faz negociação com serviço público e público-privado, ela é a base dos processos de negociação, e o compliance ele foi adaptado ao setor suplementar exatamente para que a gente consiga fazer com que essas relações comerciais se tornem mais claras, e eu acho que esse é o grande desafio de tudo isso que a gente está vivendo, tá? E dentro desse desafio,
mudou a nossa chave. Ao invés de focarmos no dinheiro, agora nós precisamos focar nos resultados que esse dinheiro vai trazer. Então, nós já vivemos uma mudança no perfil da auditoria e dos auditores, do modelo assistencial e do modelo de remuneração. O que eu vejo na prática é que o sistema mudou, os processos estão mudando e as pessoas não estão mudando. As pessoas ainda não entenderam para onde esse sistema está indo, né? Então, o que eu percebo é que as pessoas, elas precisam, inclusive, ser inseridas nessa nova realidade de negócio, até mesmo para que elas estejam preparadas para lidar com essas mudanças junto com as instituições, tá? A tecnologia, ela é parte da nossa vida hoje. A telemedicina veio com o Covid como uma ferramenta de monitoramento, de cuidado do paciente, algo que nós já usamos há muito tempo com telemonitoramento, várias operadoras fazem, o hospital faz, o SAMU já faz. O que faltava era uma regulamentação da telemedicina, né, que veio com o Covid e que eu acredito que vai continuar pós-Covid. Eu acho que a consulta médica ela não é substituída, mas a consulta médica, o monitoramento, ele vai agregar valor ao conhecimento do cuidado, ele vai melhorar talvez aquela relação com o cliente e o médico, que às vezes queria ou discutir um exame ou alguma coisa e ele não tem acesso àquele profissional, então eu acho que tem as suas grandes vantagens. Eu acho que o que a gente vai aprender com essa tecnologia é que não necessariamente ela substitui, às vezes ela vem para somar. E a gente fica com medo o tempo todo de ser substituído. Então, a gente tem que usar ela como ferramenta ao nosso favor. É fundamental, e a gente está vendo aí que saúde sem diretriz governamental não funciona. Estamos vivendo isso neste momento. Uma bagunça do cenário de saúde no Brasil, porque nós não temos diretriz de Ministério da Saúde. Isso é um fato. Então, vivemos um momento de pandemia onde, além da população sofrer com a desinformação, nós, quanto profissionais de saúde, seja na assistência direta, seja com órgãos reguladores, vivemos batendo cabeça e brigando com as pessoas, inclusive para ensinar a importância de pesquisa, porque, de repente, pesquisa não presta para mais nada, né? Se a gente for pensar que nós estarmos na linha de frente de produção de 2 vacinas no Brasil, a riqueza que isso é, não só para a geração de vacina, é que isso traz tecnologia para o Brasil, isso traz pesquisa. Um dos maiores desafios que nós temos hoje no Brasil é reter talento. O nosso percentual de pesquisador no Brasil é baixíssimo. Por quê? Porque não tem investimento, não tem valorização. Eu fui há 2 anos atrás passar um tempo nos Estados Unidos, estava olhando até para ir embora, e a gente chegou a olhar, olhando todas as oportunidades, né, de permanecer no país, e para quem é pesquisador comprovado e que vai atuar no governo americano, você tem visto específico. Só que da hora que sai o seu visto, você tem que pegar tudo e ir embora. Então vejam que lá fora nós temos inclusive estímulo para poder buscar mente brilhante para poder ir trabalhar e desenvolver ferramenta de conhecimento lá fora. E nós, ao invés de valorizarmos a nossa mão de obra, ao invés de nós pensarmos no benefício que isso traz para o país, isso vira uma briga de rua, literalmente a palavra é essa, né? Então, dentro desse cenário, nós temos que diminuir os nossos conflitos de interesse. A gente tem que buscar cada vez mais conhecimento com epidemiologia, estatística, entender das legislações da saúde e buscar ações de profissionalização de saúde. Então, para a gente finalizar, nada melhor do que um exemplo de Churchill, né? Quanto mais longe você conseguir olhar para trás, mais longe verá para frente. O que é isso? O nosso futuro depende de como foi desenhado o nosso passado, das ações que vamos desenvolver no presente, para que a gente tenha condições de prospectar o nosso futuro. Aqui são algumas das referências que eu utilizei. Espero ter contribuído um pouquinho para as discussões de vocês, e aqui são os meus contatos. Muito obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou aberta. Juliana, muito obrigada. Estava aqui pensando como é bacana num momento desse, né? Uma palestra que faz a gente refletir, né? Sobre alguns conceitos aí que estão fora da ordem, né? Fora do tempo, coisas que a gente precisa
né, a LGPD, que parece que virou um bicho-papão, e a gente precisa realmente repensar, ver o que está acontecendo, o que né, pode ser de bom, o que não pode, o conceito de compliance também. Muito obrigada, tem muita gente aqui comentando, né, agradecendo a tua participação no chat. Ainda não chegou nenhuma pergunta, mas se chegar, depois eu peço para te encaminhar, então, tá bom? Muito obrigada, gente. Um bom evento para todos vocês. Foi um prazer enorme. Obrigada, Juliana. A gente agora tem que a gente falou primeiro aqui, é a auditoria do futuro. Agora, a auditoria interna com a Jaiane Linhares, que é auditora, né, de contas internas do Exército e mestre em gestão e administração. Jaiane, você já está conseguindo aqui compartilhar? Oi, boa tarde. Tudo bem? Consegue compartilhar o material? Não vou conseguir compartilhar o material, mas quem tiver interesse pode me mandar ou então mandar para você, ou então mandar diretamente para mim, que eu compartilho via e-mail, que eu não consegui compartilhar. Mas o que eu vou falar aqui vai ser bem pertinente, vai ser bem discutido. Legal, então tá bom, Jaiane, pode começar. Pode começar? Pronto, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, ao Muricy, que fez esse convite. Né, eu sou potiguar, né, aqui do Nordeste, aqui de Natal, então fico extremamente lisonjeada com o convite, né, para participar desse evento que de grande valia, né, para a nossa categoria de enfermeiros auditores. Então, primeiramente, eu queria também dar os parabéns à palestra da Judibai, que foi bastante enriquecedora, né, para nós. Então, são colegas de profissão, a Ju e a auditora Tanise, né, que também está compondo a mesa. Então, gostaria de agradecer também pela oportunidade de estar participando da mesa junto das meninas, né? Então, falar de auditoria interna, para mim, é falar de registro de enfermagem. Né? Não sei se vou conseguir passar essa mensagem de uma forma transparente para vocês, porque, como a Judibai falou, em bastante desafios, a auditoria interna dos registros de enfermagem é um grande desafio. Por quê? Porque a enfermagem ela não foi educada, ela não foi treinada, né, para fazer gestão, para fazer indicadores, para fazer gestão de pessoas, e nós, enfermeiros, nós atuamos diretamente na gestão de pessoas a todo minuto. Né? Os enfermeiros assistenciais que ali estão, naquele plantão, fazendo a gestão de 10 técnicos de enfermagem, de 6 técnicos de enfermagem, né? Então, assim, nós estamos fazendo gestão a todo minuto. Né? Então, existe um coordenador de enfermagem, mas existem aqueles enfermeiros que estão ali na pontos, enfermeiros assistenciais, inclusive foi minha tese do mestrado, minha defesa do mestrado, e vai ser a minha tese de doutorado, é essa questão do gerenciamento, da gestão que o enfermeiro assistencial, muitas vezes, ele não consegue fazer. Por quê? Né? Aí vem a interrogação. É que foi questão da graduação, né, que não treinou, que não capacitou o profissional enfermeiro para fazer gestão de pessoas, né, gestão de conflitos, gestão de custos. Né? Então, nós enfermeiros estamos, sim, gerenciando a todo minuto, os enfermeiros assistenciais a todo custo, né, a todo segundo. Estamos fazendo gestão de técnicos de enfermagem, de familiares ali na enfermaria, muitas vezes todo segundo. Então, fica a pergunta, é uma falha na grade curricular? É uma falha realmente na faculdade? Que muitas vezes eu tenho 10 anos de experiência na enfermagem, tenho 5 anos de experiência na auditoria. Minha passagem pela enfermagem, pelos cuidados prestados aos pacientes, foi de suma importância para eu vivenciar esse momento de auditoria. Por quê? Porque eu consigo vivenciar a parte técnica. Né? E nossa, uma grande mensagem que eu gosto de falar sempre é que as anotações de enfermagem, elas verificam a qualidade da assistência prestada ao nosso paciente. Então, se eu não tenho, eu falo muito que é o tripé, e como a Ju falou muito bem, é um grande desafio essa qualidade voltada para a assistência. Por quê? Porque se eu não registro bem, né, eu não consigo cobrar bem. E se eu não cobro bem, eu não consigo pagar bem, né? Consequentemente, eu não vou receber bem. Então, se eu não recebo bem, o dinheiro realmente vai embora. E nas
organização de saúde, nos hospitais principalmente, os ralos existem, né? Por essa falha de anotação, por essa falha de gestão realmente, de gestão de insumos, de MATMED, e a enfermagem é aquele profissional da organização de saúde onde manuseia esse maior número de material e medicamento. Então, assim, se a enfermagem não entender que a saúde tem um custo, que a saúde tem um valor, e nós da enfermagem podemos gerenciar isso muito bem, beira-leito, através da gestão do cuidado, então, assim, como a Ju falou, nós precisamos entender isso, as pessoas precisam entender. Então, a auditoria interna, através dos registros de enfermagem, ela busca isso, busca sempre a qualidade voltada para a assistência, né, do paciente, porque através dessa evolução em prontuário, desse registro em prontuário, que nós vamos conseguir fazer o diagnóstico se a assistência está prestada com qualidade ou não, né? Então, eu falo sempre que é um grande desafio a parte de registro de enfermagem, a parte técnica do prontuário do paciente, onde a enfermagem ainda não conseguiu enxergar, enfermagem no Brasil todo, ainda não conseguiu enxergar que o prontuário do paciente ele é o único documento onde nós podemos nos respaldar, né, de qualquer situação de risco, ou o prontuário ele pode nos colocar também em qualquer situação de risco, né? Então, as judicializações estão aí fortemente no mercado, e o único respaldo que nós temos quanto profissional da enfermagem, quanto a equipe multiprofissional que está ali atuando em determinada organização de saúde, o único documento que nós temos é o prontuário do paciente. Se nós não fizermos bom uso desse prontuário, né, nós podemos nos complicar mais na frente. Então, eu acho assim que essa questão do prontuário tem que ser enxergado de uma forma mais precisa, de uma forma mais estudada, porque o cuidado está inerente à anotação de enfermagem. Se eu não cuido do paciente, eu não registro. Eu tenho que cuidar e registrar, cuidar e registrar, cuidar e registrar. Por quê? Porque é através de um prontuário que eu verifico essa qualidade dessa assistência prestada ao nosso paciente. Então, a auditoria interna busca muito fazer essa análise técnica, essa análise do prontuário do paciente, visando sempre a qualidade. E eu falo sempre nas minhas aulas que a auditoria técnica, ela sempre vai ser soberana à auditoria de contas. Porque se eu registro bem, se eu cuido bem do meu paciente, eu registro bem. Eu faço um bom registro. E através desse registro eu vou fazer, né, as cobranças e etc. Então, o financeiro é consequência da qualidade, né? É consequência disso, é consequência de uma boa assistência, né? Aí fica a pergunta para todo mundo, né? E a enfermagem? A enfermagem é gestor? A enfermagem é auditor? E a enfermagem é assistencial? Porque muitos enfermeiros até em entrevista mesmo, eles perguntam, falam, eu fui contratado para cuidar e não para fazer gestão. Mas hoje o mercado procura, sim, profissionais que estejam capacitados, além da parte técnica, fazer a parte gerencial, a parte de gestão, né? Então eu acho de suma importância esse conhecimento do enfermeiro assistencial nessa parte de gestão. Inclusive, os enfermeiros assistenciais, eles precisam ter acesso, né? Como é o contrato da operadora junto com a organização de saúde, o que é cobrado, o que não é, o que é pago, o que não é, o que está incluso nas diárias globais, o que não estão, né? Para poder gerenciar melhor esse custo. Então, eu acredito que isso é um passo para a enfermagem, né? Um passo que deve não para o futuro, mas um passo que para o futuro bem próximo, onde a enfermagem precisa enxergar, né, com outros olhos essa gestão, né, do prontuário do paciente, essa gestão dos custos. Então, o enfermeiro ele precisa gerenciar bem no seu setor essa parte de questão de gerencial. O enfermeiro gestor, né, ele atua na coordenação de suas equipes, como eu falei anteriormente, fazendo gestão de leite, gestão de cuidado, gestão de pessoas a todo minuto. E muitas vezes nos setores nós recebemos, né, prontuários com
com rasuras em prontuário, com coraçãozinho, até sujo de café. Muitas vezes nós recebemos prontuários assim, né? Nas diversas organizações de saúde, onde os enfermeiros atuam. Eu já fui auditora externa também, já fiz auditoria interna de um grande hospital. Então, muitas vezes, esses prontuários vêm dessa forma e não é adequado. Né? Nós sabemos que o prontuário é um prontuário do paciente, é um documento do paciente, no qual ali deve ter as informações desde a internação do paciente até a alta do paciente. Né? A alta seja por óbito, seja alta administrativa, seja alta celestial, ou seja alta por transferência. Então nós precisamos realmente fazer essa gestão e classificando o prontuário como um documento, que ele é um documento de suma importância para a assistência de enfermagem, né? Então, a resolução do CONFEM, a resolução do Conselho Federal de Medicina de 1638 de 2002, define o prontuário como um documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ela prestada. Tudo que nós estamos conversando, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre os membros da equipe, como eu falei, né, da equipe multiprofissional, os profissionais que ali estão fazendo a gestão do cuidado do paciente, eles precisam ler a informação da enfermagem, a informação do nutricionista, a informação do médico, e se essa informação ela deixa de ser registrada no prontuário do paciente, alguém pode se confundir aí e muitas vezes triar uma conduta que não seria a conduta ideal. Né? Então, é um documento muito sério, onde a enfermagem precisa estar mais como é que eu posso falar? A enfermagem precisa estar mais atenta profundamente nesse quesito, que é a questão das anotações de enfermagem. Né? E também o prontuário é definido como a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Né? Nunca admitir que o prontuário representa uma peça meramente burocrática. Como eu falei, o prontuário, a auditoria técnica, ele vai ser soberano à auditoria de contas, auditoria financeira, sempre, porque o paciente, é claro que ele sempre vai estar em primeiro lugar. O paciente é o foco de todos da equipe multiprofissional, do hospital ou de qualquer organização de saúde que seja. Então, nunca admitir que o prontuário do paciente, ele só funciona para fins de contabilização de cobrança, né, ou dos procedimentos e despesas hospitalares. Pensar sempre nas possíveis complicações de ordem técnica, que isso pode acarretar, de ordem ética, né, que pode acarretar, de ordem jurídica, né, que possam eventualmente acontecer. E não somente imaginar que o prontuário é para questão de custos, de cobrança, e não é. Né? Tem a parte técnica, tem a parte ética e também tem a parte jurídica, que hoje está crescendo bastante. Né? Então, assim, a auditoria de saúde tem outros conceitos também e avalia realmente a parte sistemática da qualidade da assistência prestada ao nosso cliente. Né? Então, eu gosto bastante de falar que muitas vezes também a equipe de enfermagem visualiza os enfermeiros auditores como uma forma punitiva. Né? E os enfermeiros auditores, eles não estão ali para punir, estão ali para educar. Então, assim, cada vez mais educando a base, nós vamos conseguir ter um resultado posterior. Porque se eu educo a base, né, que isso aí é a equipe de enfermagem, aquela base ali da equipe multiprofissional, eu vou ter um resultado satisfatório mais na frente. Né? Então, educação. A auditoria interna, a auditoria de prontuários de contas internas também está muito voltado para a educação, para a capacitação, né? Para estarmos ali sempre juntos em relação à qualidade da assistência prestada ao paciente. Né? Nós temos o manual do CONFEM, que ele fala bem direitinho lá a parte de registro de enfermagem, o que nós devemos registrar, o que nós não devemos registrar, né? Que a anotação de enfermagem, ela deve ser definida como registro ordenado, sistematizado, com dados pontuais, né? Com as intercorrências dos pacientes. Devemos registrar com qualidade esses aspectos legais do prontuário, esse aspecto de cuidado com o nosso cliente. Né? O prontuário não deve conter rasuras,
entre linhas, linhas em brancos, né? Corretivo, não pode conter também, não deve conter termos que deem conotação de valor, né? Então, assim, é muito importante a gente saber disso, que muitas vezes acontece, infelizmente, né, informações que não deveriam conter-se, né, no prontuário do paciente. É legal, o prontuário do paciente, né, as anotações devem ser cronológicas, precedidas de data e hora, conter assinatura e carimbo, gente. Todo profissional da equipe multiprofissional precisa colocar sua assinatura, seu carimbo, ou então anotar por extenso seu nome e por extenso colocar o seu conselho, né, o número do seu conselho. Então, assim, isso é obrigatório, é lei. Então, temos que fazer essa definição, sim, nos nossos prontuários. Devem ser registrados após o cuidado, é o que eu falo sempre. Sempre cuidar e registrar. Cuidar e registrar. Se eu cuidar e não registrar, né, então eu posso passar o plantão inteiro, a equipe de enfermagem ou de médico ou de nutrição, o que for, da equipe profissional, pode passar o plantão inteiro lá, prestando cuidado devido ao paciente. Mas se não registrar, né, não tem como dizer que a assistência foi prestada se não tem registro. Se nós temos o documento, né, para nos respaldar, para escrever. Se nós temos, então, vamos utilizar da melhor forma possível. Né? Então, assim, quem tiver interesse no material, certo? Eu posso passar para cada um o Muricy, aí a equipe dele pode passar para mim por e-mail. Realmente eu não tive como colocar aqui o material, mas eu tenho esse material sim, eu posso disponibilizar para vocês, porque eu não consegui transferir aqui no momento, mas eu tenho ele salvo, né? Então, é uma mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, para todos que estão assistindo, né? Muito obrigada pela participação, Muricy, parabéns pelo evento. O evento está sendo de grande valia para todos. Então, parabéns mesmo. E eu queria deixar uma mensagem para todos. Fazer bem feito não basta. É preciso um bom registro, né? Então, assim, se eu não registro de forma adequada, eu não tenho como fazer veracidade desse cuidado que eu prestei ao meu paciente, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, né? E estou à disposição para qualquer pergunta, para qualquer esclarecimento. Jaiane, você me ouve? Sim. Ah, tá. Eu estou pensando aqui, para a gente tentar operacionalizar aí essa questão dos e-mails, que eu estou vendo muita gente mandando e-mail para cá. Como eu não sei se essa operação seria pela Muricy ou não, eu acho que para a gente não arriscar, seria legal você passar o seu e-mail. A gente joga aqui no chat, porque se de qualquer forma não chega, o que você acha? Me fala, que gente, eu vou jogar no chat. Pode falar seu e-mail. JAY _RN R de Roberta e N de Natal. Tá bom? @hotmail.com. Pessoal, então eu acredito que a gente vai depois definir aqui como você vai chegar, mas se não chegar de alguma forma, manda e-mail. Podem me cobrar, tá certo? Estou à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta também, né? Roberta pode mandar para mim também, que eu estou também participando agora do evento às 15h30, né? Então, assim, quem quiser fazer alguma pergunta agora, não sei se a Roberta vai querer abrir para perguntar ou vai dar andamento. Não, né? Então, não tem pergunta. Eu acho que é um momento que a gente fica com tanta informação, né? Você falou um pouquinho sobre a questão da formação, isso é uma coisa importante, né? A gente está sempre jogando conhecimento para frente, mas sem pensar o que está acontecendo, por que esse conhecimento não está vindo de base. Exatamente. Né? Eu falo sempre na base porque as graduações estão jogando os enfermeiros estão aprendendo a fazer gestão assim, de forma, né, falando na palmadinha mesmo, porque na graduação a gente não vê cadeira de gestão, né? Pelo menos na minha graduação eu não vi. Mas olha, eu acredito que a adaptação para aprender gestão na marra dos enfermeiros é muito maior do que dos médicos. Verdade. É impressionante como a enfermagem sai na frente na hora de aprender gestão. Os médicos ficam prontos, mas também não tem essa base, né? Uma coisa realmente que você falou aí que eu acho importante, essa questão de falta na base, né? Falta a gente ter nas próprias universidades essa área de gestão específica. Perfeito. O mercado está exigindo cada vez mais, né, profissionais capacitados para fazer gestão.
É a profissão do futuro. Gestão hospitalar, gestão de organização de saúde. Com certeza. Muito obrigada, Jaiane. Se alguém tiver alguma coisa, depois a gente passa, tá bom? Tá bom, obrigada. Tchau, tchau e boa tarde a todos. Vamos lá, nossa última palestra aqui é sobre auditoria externa, nesse caso, é com a Tanise Souza. A Tanise é gerente de operações da QualiRede e membro da comissão diretiva da ABEA. Falei certo, Tanise? ABEA, pode ser assim? ABEA, né? As sociedades a gente nunca sabe. Seu áudio tá fechado, Tanise. Abre aí pra gente, que a gente consegue te ver, mas seu áudio ainda não estava aberto. Mas eu li que você estava me chamando ali, é ABEA. Deixa eu ver se agora você já está com o áudio aberto. Não te ouço. Vamos lá, gente. Pessoal, enquanto isso, só para comentar no chat, eu já coloquei realmente o e-mail da Jaiane, tá? jai_rn@hotmail.com. Então, se alguém precisar do material, vai pedindo para ela por e-mail. Vamos encher a caixa de e-mail dela enquanto isso. Tanise, eu continuo... agora, Roberta? Agora sim. Ótimo. É só para dar uma emoção no final. Posso Você começar? Vai compartilhar o material, Tanise? Vou compartilhar sim. Então, quero primeiro, antes de compartilhar aqui, senão depois eu não vejo mais a telinha, quero primeiro agradecer Muricy pelo evento, parabenizá-lo, né? Agradecer o convite, parabenizá-lo. Eu não consegui acompanhar todas as palestras, mas as que eu acompanhei do Fredson, da Shirley, do Luciano, agora da Judibá e da Jaiane, enfim, de muita qualidade, né? O material e muita qualificação aí profissional, e a gente consegue perceber que na saúde tudo funciona como uma engrenagem, né? Ontem os meninos, o Fredson e o Luciano, falando muito de contratos, falando da parte comercial e a importância de contratos bem feitos. Daí vem a Shirley falando muito do processo Lean, né, para a gente evitar desperdícios aí, tanto com mão de obra quanto papel, sistema. Então, todos os processos aí de acordo com o Lean. E a gente vê que o faturamento, né, que é o tema principal aqui do nosso evento, é só uma parte final da engrenagem. E a gente vê que muitas vezes o faturamento acaba sendo penalizado, enfim, por algumas fases que precedente, né, algumas fases anteriores acabaram tendo algum viés aí e acaba o desfecho, o impacto sendo realmente no faturamento. Mas eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês falando de auditoria externa. Eu vou trazer aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar a tela cheia. Tá dando para ver aí, Roberta? Sim, dá para ver. Ficou ótimo. Então, eu trago um pouquinho para vocês. Hoje, minha atuação é como gerente de operações da QualiRede. Eu atuei muitos anos na auditoria. Hoje, não atuo propriamente direcionada para auditoria, mas eu faço, então, gestão do contas médicas, faço gestão de toda a rede prestadora, né? Relacionamento, contratualização, reclassificação, redimensionamento da rede e também a gestão dos custos assistenciais. Então, dentro dessa operação toda, a gente precisa ter um conhecimento técnico para poder até opinar e fazer novas propostas, enfim. A gente sabe que dentro do modelo atual, como a Ju colocou, todo mundo já entende que há necessidade de mudanças, né? Mudança principalmente do modelo de remuneração aos prestadores, mas também a gente tem que abrir novos horizontes para a auditoria. Porque a auditoria, finalizei a auditoria, então, em 2018, e na minha época, no interior de Santa Catarina, não existiam documentos, não tinha bibliografia que mostrasse a auditoria, processos, tanto que o meu TCC, muita coisa foi em cima de auditoria contábil. Tinham poucos os documentos, existiam, mas muito poucos os documentos com variações de auditoria. E hoje a gente vê que a auditoria tem que parar um pouco de ser aquela que conta agulha, né? A gente, quando eu entrei como auditora nos hospitais,
eu já fui tanto da parte interna quanto externa, então a gente contava muito agulha, e hoje o modelo tem que abrir essa mente, tem que mudar um pouquinho esses modelos. Então eu trago um pouquinho aqui o histórico do mercado de saúde, só para a gente ilustrar um pouco o nosso material. Então, o contexto do mercado de saúde no Brasil, aproximadamente 48 milhões de pessoas têm algum plano de saúde, isso fazendo parte do sistema privado, e os que não têm sistema privado, então, são do SUS. Sistema privado são aqueles, né, das operadoras de plano de saúde. E aí que a gente entra na nossa auditoria externa. Por que auditoria externa? Então, para quem, né, não é familiarizado com o assunto, então a auditoria externa é quando tem um auditor dos planos de saúde que atua na sua rede credenciada para avaliar, então, e fazer as auditorias. Então, aí, nós entramos dentro do mercado de saúde, tem a ANS, que foi fundada em 2000, até tá no próximo slide, mas então a ANS entrou para regulamentar os planos de saúde, tendo setorizado, então, as operadoras como alguns tipos, como seguradoras, medicina de grupo, autogestões, e as modalidades podem ser pré-pagamento ou pós-pagamento. O mais utilizado hoje é o pré-pagamento, na grande maioria das operadoras, e o pós-pagamento é muito para planos empresariais que depois do sinistro ocorrido faturam as empresas. Essa parte eu vou passar um pouco mais rápida, porque realmente é mais para a gente começar a chegar no que a gente precisa entender. Então, com a criação da ANS, passou-se a fiscalização dos planos de saúde, porque antigamente os planos de saúde cobravam o que queriam, né? Os prestadores da mesma forma, então negociações muitas vezes mal feitas para que pudesse haver uma rede credenciada e disponibilidade do atendimento para aquela carteira. E começou-se então a ANS a fazer a regulamentação dos planos de saúde. Então, tendo que mandar relatórios de CIP, que é de ocorrências no prestador, ocorrências dos beneficiários, e também começou-se a ter indicadores. E esses indicadores, um deles, que é o mais medido e um dos mais importantes hoje nas operadoras, é a própria sinistralidade. Então, para a gente ver o equilíbrio financeiro de uma operadora de saúde, a gente precisa conhecer a sinistralidade dela e fazer medidas para que a sinistralidade seja um percentual não tão alto, né? Nos Estados Unidos utiliza-se em torno de 70% de sinistralidade, aqui a média que a ANS disponibiliza é em 84%, mas isso é para sobrar recursos tanto para investimento quanto para recursos administrativos, recursos de inclusão de novas tecnologias, e precisa sobrar, né? As operadoras têm, então, essa meta aí de ter cada vez a sinistralidade menor. Então, quando a ANS entrou aí nos trabalhos, quando entrou a regulamentação no Brasil, havia em torno de 3 mil operadoras de plano de saúde, o que hoje já existem menos de 800, porque as operadoras, muitas vezes, a ANS vai lá e fecha as portas mesmo, ou realmente a sinistralidade dessas operadoras aumenta de certa forma, que acabam realmente fechando por si só e falindo, né? Então, com agora a pandemia, a gente sabe que muitos os planos de saúde eram vinculados a pessoas jurídicas, então muitos empresários cediam plano de saúde para os seus colaboradores, e agora uma das medidas, né, com essa pandemia que muita gente entrou na crise, um dos maiores cortes que ocorreram foi realmente a concessão desses planos de saúde para os seus beneficiários, então, para os seus colaboradores, desculpa. Então, muita gente acabou indo ou para um plano inferior ou indo realmente para a rede SUS. Então, trazendo um pouquinho de auditoria. A auditoria médica começou nos Estados Unidos entre 1910 e 1928 e entrou a de enfermagem em 1955. A auditoria no Brasil começou no INAMPS, na década de 70. Depois, a auditoria médica começou no sistema privado na década de 80. E dos anos 90 aos anos atuais, teve
ascendência da auditoria médica e de enfermagem no setor do SUS e do privado. Então, não tinha também uma auditoria muito fidedigna em todos os processos do SUS. Dizia que tinha, mas não era uma auditoria qualitativa, né? A gente sempre teve uma auditoria muito quantitativa. Então, o objetivo da auditoria é preservar o adequado cumprimento das normas e parâmetros regulamentadores do sistema de saúde fundamentais para o alcance aqui cortou para mim, mas enfim, é para o alcance do que foi proposto, né? O que é o alcance do que foi proposto? O que foi proposto no momento que nós contratualizamos um prestador de serviço, nós queremos, além de não ter um custo elevado, então um equilíbrio financeiro, a gente busca pela qualidade da assistência. Então, é aí que eu começo a falar que a auditoria tem que mudar o óculos, né? Então, quando eu comecei a auditoria lá em 2008, a gente entrava no hospital como se fosse era um Deus nos acuda. Meu Deus, a auditora chegou. E isso não pode mais. A gente tem que ter a parceria desses prestadores para entender que o auditor acaba sendo um facilitador dos processos. Então, uma vez que o processo está mais claro, mais transparente, a conduta está conversada, discutida como a mais bem indicada, dentro da cobertura do plano, chega no final da conta, não tem surpresas. Então, é aí que eu falo do sofrimento do faturamento. Então, desde que já venha lá da engrenagem, desde a autorização, desde o credenciamento, a autorização, tenha um processo de auditoria interna muito bem relacionado com a auditoria retrospectiva, que é aquela auditoria após a aula, e ela faz parte da auditoria, e muitas operadoras não envolvem os auditores, de contas no processo autorizativo, mas isso acaba que o gancho, acaba não pegando o gancho da autorização, ou até quem fecha a conta não consulta o que está autorizado, enfim. Isso, toda a discussão técnica começa aqui. Então, tem que estar muito bem documentado, tem que haver registro da informação, tem que ter uma indicação clínica correta, tem que ter, então, a elegibilidade do beneficiário, tem que entender se esse estabelecimento é credenciado ou não para aquele tipo de serviço, tem que entender se existe ou não alguma negociação pontual, até como os pacotes. Então, pediu um código aberto e era um pacote. Adequação de diárias, que tipo de diária que pode, que não pode, se tem acompanhante, se não tem acompanhante. Então, isso tudo começa na auditoria prévia. Normalmente, as operadoras envolvem equipes diferentes, algumas já conseguiram linkar para fazer o cuidado como um todo, né, da assistência desde lá da autorização até o fechamento da conta, do próprio médico, então, da avaliação, e tem toda a conciliação entre a equipe médica e o prestador, né, e analisar a indicação de uma internação ou manutenção da internação. Então, dentro da autorização e da auditoria prévia, nós temos também as prorrogações de internação. Então, quem faz isso? Normalmente, quem avalia prorrogação de internação é a equipe que está em loco dentro dos prestadores, realizando essa auditoria do cuidado, discutindo a qualidade dessa assistência para ver a indicação dessa manutenção ou não da permanência do paciente internado. Então, a auditoria concorrente é aquela que é realizada na beira do leito, né, junto à rede prestadora, e acompanha tanto o internamento quanto, eventualmente, algum procedimento que possa vir a ser solicitado. Para que esse acompanhamento dos procedimentos? Para realmente averiguar se a técnica realizada é aquela que foi registrada, se as vias de acesso são realmente aquelas, se os materiais que foram utilizados são realmente os que estão autorizados e os que têm cobertura no plano. Então, isso faz um total sentido para depois não haver essas surpresas lá no final da conta, porque pode vir a glosar, porque disse que o material era do João e o material era da Maria. Então, tem muito essa situação de o acompanhamento mesmo. Os principais objetivos, então, da auditoria concorrente, e é o que
na expertise aqui do que nós fazemos, tem muito, um ganho muito grande, que é justamente as discussões técnicas in loco, junto à equipe assistencial. Então, começa desde uma discussão de um evento adverso. Então, houve o evento adverso, o paciente estava sem pulseirinha, acabou caindo do leito, fraturou. Então, isso o que gera? Gera, além de um prejuízo para o paciente, prejuízo para a recuperação desse paciente, gera um custo, gera um desgaste que poderia ter sido evitado se tivesse um pouquinho mais de cuidado na assistencial e prevendo, né? Tudo que é evitável, então, conseguir que os prestadores possam utilizar. Então, acompanhar a possibilidade da deshospitalização. Então, muitas vezes os pacientes já estão, por exemplo, o paciente oncológico precisa ficar só para paliação no hospital, já não tem mais indicação de manutenção de exames nem nada, e ele acaba ficando praticamente internado até o óbito. Então, conseguir já ou uma indicação para um home care, ou para um hospital de retaguarda, ou um direcionamento para um hospital com menor tabela. Então, esse acompanhamento até da manutenção, que às vezes o paciente continua internado porque o médico vai passar aqui daqui uma semana. Isso acontece muito no interior, né? Eu não tenho um especialista para avaliar, o médico vai passar daqui uma semana. Então, essa conversa, esse acompanhamento da equipe de auditoria externa junto à equipe assistencial é muito importante para discutir esses casos. Mudança de acomodação. Então, da mesma forma, o paciente ficou na UTI porque não tem um leito disponível na unidade aberta. Então, para conseguir chegar numa conclusão nessa parceria, né? Porque hoje em dia a auditoria realmente tem que ser ganha-ganha, a gente não pode ficar cada um puxando para um lado, porque daí a corda realmente rebenta. O sistema hoje nós precisamos um dos outros como um todo, tanto a operadora quanto os prestadores, a gente precisa trabalhar em conjunto mesmo. Discussão técnica quanto a todos os protocolos utilizados, protocolos de antibiótico, protocolo de agora COVID. Então, a gente tem que ter essa impressão muito grande dos médicos, e isso eu falo discussão técnica mesmo, tá? Muita gente pensa, eu não posso intervir na conduta médica. Não é intervir na conduta médica, é entender e chegar numa conclusão que seja bom, tanto para o paciente e que também seja bom para os dois lados, né? Para não ficar indicando coisas que não têm cobertura, enfim, sempre pensando na melhor qualidade da assistência e segurança do paciente. Avaliar a adequação dos registros no prontuário, então, andando, né, nessas andanças aí de auditoria, a gente sabe que tem muitos prestadores que, devido a essa dificuldade do corpo clínico, né, o corpo clínico aberto, ser interior, muitas vezes o médico quer deixar prescrito para uma semana, para 2 dias, porque não vai conseguir passar não vai conseguir passar a visita. Então, a gente sabe que a prescrição médica tem validade para um dia, né, 24 horas, a gente não pode permitir, e muitas vezes a enfermagem acaba, né, esse perfil aí que a gente falou muito de gestão e muito de querer correr atrás, acaba tendo se anteceder e administrar alguns medicamentos, enfim, coisa que não está prescrito. Isso é grave, né? Isso é qualidade da assistência e a gente não pode deixar permitir. Então, nessa auditoria concorrente, a auditoria in loco, a gente realmente acompanha o que está acontecendo no momento e o que realmente está registrado se casam, né? Se uma coisa cruza com a outra. E também a auditoria concorrente pode auxiliar nos processos administrativos. Eu preciso de uma cirurgia, o paciente entrou clínico, ele passa necessita de uma cirurgia e eu preciso lá de um relatório médico, preciso de uma descrição do quadro clínico do paciente, então acaba que essa auditoria do cuidado, a auditoria concorrente, também agiliza esses processos. Então, a auditoria retrospectiva, ela é realizada no final, né, da conta. Então, a auditoria retrospectiva, normalmente, antigamente era no papel. Então, depois da conta fechada, ou parcial, ou após a alta do paciente, fecha-se essa conta. A gente entende que tendo, o entendimento mais atual é que tendo esse acompanhamento lá na auditoria concorrente in loco, a gente também não vai ter surpresas lá no fechamento dessa conta. Por quê? Porque eu já vou ter conhecido tudo que o paciente foi submetido,
tudo aquilo que foi acordado entre a equipe de auditoria e a equipe assistencial realmente que vai refletir nesse fechamento aí da conta. Então, os principais da auditoria retrospectiva é acompanhar realmente o que está sendo cobrado, se está em concomitância, né, em acordo com aquilo que foi utilizado e se fazem parte do contrato. A auditoria retrospectiva, antigamente, era a auditoria mais realizada, né? E hoje a gente já vê que o papel da auditoria retrospectiva acaba, ele não perdeu o valor, mas ele acaba sendo não mais o principal. A visão é que hoje a auditoria concorrente, ela acaba sendo muito mais efetiva, no sentido que a auditoria passa a ter aquele caráter punitivo e passa a ter um caráter educativo, né, na auditoria concorrente, de entender se a qualidade da assistência e segurança do paciente são os mais adequados, o protocolo utilizado realmente é o que é o melhor para o paciente, então, porque daí tudo acaba sendo previsível no final da conta. A gente sabe que muitos prestadores, e isso é muito do relacionamento, hoje em dia a auditoria tem que mudar também a visão, porque não as operadoras viam que quanto mais glosar, melhor. E isso não procede, né? A gente tem que entender que quanto menos glosa, melhor. Por quê? Porque é sinal que o prestador está fazendo conforme aquilo que está contratado, ele tem uma educação permanente junto à equipe dele, ele conhece as coberturas de cada plano, ele conhece as regras, né? Tanto de tabela, quanto de o que tem dentro das diárias globais, o que tem dentro dos valores referenciais, que são os pacotes. Então, a gente muda esse olhar e a auditoria passa a quanto menos glosa ser melhor, porque daí eu vou deixar de ter um trabalho gigante, né, para fazer esse recurso e o prestador também, o hospital também, nessa equipe, essa mão de obra pode ser evitada. Então, o que a gente precisa, né, para uma boa auditoria? Contratos bem elaborados, estabelecimento de protocolos, porque muitas vezes os protocolos, tem muitos hospitais que falam, eu faço bruxaria na minha UTI, eu uso o que eu quiser de antibiótico, porque ele não consegui matar não conseguir atingir o paciente, usam vários, está dando toda a cultura negativa e ele está lá utilizando antibiótico. Por quê? Porque o médico não foi para discutir o protocolo com ele, vai chegar na conta depois que já utilizou e depois que utilizou, muito fácil cobrar, né? Então, se a gente já avalia durante essa internação todos os protocolos utilizados, se está dentro preconizado pela Anvisa, se é um label, se é off-label, então essas discussões técnicas em loco fazem realmente toda a diferença. Outra coisa que é muito importante para a auditoria, seja ela prévia, concorrente, retrospectiva, são softwares que possam ser parametrizados de acordo com cada normativa. Então, a gente vai ver, eu vou falar um pouquinho para vocês, ele todo pode ser amarrado desde a prévia, né, que o padrão TIS já preconiza, que no padrão TIS tem a troca de informação da saúde suplementar, ele já preconiza desde a prévia até o pagamento, e a gente tendo um sistema, um software bem amarrado e bem parametrizado, muita coisa deixa de passar, né? As cobranças inadequadas, e a gente acaba utilizando a mão de obra da auditoria especializada, que são os médicos e os enfermeiros, justamente para fazer essas regras e os parâmetros de acordo com cada normativa de cada operadora. E tem também a parceria, né? Para que tenha uma auditoria de sucesso, eu preciso da parceria entre as operadoras e os planos de saúde e os prestadores, para ter livre acesso ao sistema, ao software, aos laudos, aos cômodos do hospital. Então, eu preciso ter a abertura para chegar na UTI, eu preciso ter abertura para entrar numa farmácia. Então, essa parceria, justamente a fim de evitar a surpresa lá no pagamento da conta, ela é fundamental. Então, dentro qual é a contribuição aí da tecnologia nos processos de auditoria? Então, lá na auditoria prévia, a gente tem como principal contribuinte o padrão TIS, que o padrão TIS, ele dentro da troca de informações na saúde suplementar, então ele permite, né, a ANS, desde a implantação do padrão TIS, ela proibiu, a gente sabe que tem muitas operadoras que ainda utilizam, mas proibiu a circulação de papel. Então, a gente, dentro do padrão TIS, você
ele é um vai e volta, né? O prestador solicita uma autorização, a operadora devolve uma senha de autorização. Com essa senha de autorização, o prestador cobra essa conta e no padrão TIS a operadora devolve ou o pagamento ou a glosa. Com esta mesma senha ou glosa, o prestador recursa a glosa e a operadora, da mesma forma, defere ou indefere essa glosa. Então, dentro do padrão TIS, a gente vê que essa troca de informações foi mais possível com a implantação, né, dessa troca de informações, de poder criar regras. Então, dentro da auditoria prévia, a gente parametriza o sistema com tudo que é coberto e que é não coberto, de acordo com o sexo, idade do paciente. Então, a gente consegue fazer o sistema não uma inteligência artificial, porque ele não é uma inteligência artificial, e sim parametrizar com regras inteligentes criadas pela equipe técnica para que evite, então, solicitações fora da elegibilidade do paciente, elegibilidade do prestador e de acordo com os padrões e parâmetros de cada operadora. Auditoria concorrente, então, dentro da auditoria concorrente tem muitas operadoras que fazem um relatório de auditoria e a gente, com a tecnologia, é capaz de fazer relatórios eletrônicos de auditoria. Então, eu estou lá realizando a minha auditoria concorrente, avaliei que realmente não era para o beneficiário, o paciente, ficar em unidade fechada na UTI e ele tem condições de deshospitalizar e ir para a unidade aberta. Se chegar na conta e o prestador cobrar essa unidade fechada, eu já sei, o meu sistema já bloqueia e diz, opa, essa diária não condiz. Então, é amarrar, desde a prévia até o pagamento. Ó, eu sei que esse antibiótico aqui não era pertinente à utilização, cultura estava dando negativa, conversei com o médico assistente, disse que ele não podia manter a utilização, o paciente, o médico aceitou o rompimento, mas chegou lá na conta, o antibiótico chegou. Então, essa tecnologia para a gente conseguir amarrar esse processo. E a auditoria retrospectiva também, né? O padrão TIS ajudou aí devido ao envio do XML, que a gente consegue parametrizar também de acordo com as regras de cada operadora. E também tem mais duas outras ferramentas que são utilizadas hoje. Tem muitas operadoras que utilizam o capiante eletrônico, aliás, o capiante físico, né? Que é aquele que faz o espelho da continha ali na mão, dizendo isso glosa, isso eu pago. Então, que é realmente o relatório de auditoria, mas lá da conta. Então, muitas operadoras já passaram esse documento, esse capiante, para ser uma forma eletrônica, de forma que quando o prestador envia o XML, ele já bloqueia aquilo que houve glosa, para não deixar que seja cobrado aquilo que foi glosado, e também o consenso eletrônico. O consenso eletrônico nada mais é do que aquele consenso que nós, auditores, fazemos lá em loco com o prestador. Então, se eu tenho uma glosa, digamos, ele cobrou 2 dipironas, eu digo que eu vou pagar uma. Hoje a gente faz o consenso verbal e sinaliza no capiante. O consenso eletrônico, o prestador vai me mandar o XML sujo e eu vou glosar. Já faço a minha indicação, já dentro do sistema, devolve o arquivo para o prestador dá o aceite, diz, ó, realmente foi uma dipirona só e não 2, e retorna já com essa conta limpa. E com essa conta limpa, vai um arquivo de retorno para o prestador para ele limpar também o sistema dele. Então, tem muitas operadoras que já conseguem amarrar o processo do começo ao fim, justamente por causa das tecnologias. E daí eu volto, né? Muito do que a Ju trouxe, porque fala, e aí, auditoria, o que entra nessa? Se é tudo na regra? É justamente quem cria as regras. Então, para discutir tecnicamente, então, a auditoria é muito mais efetiva hoje, a auditoria em loco, que a gente está discutindo a qualidade da assistência e protocolos clínicos de melhor, para o melhor cuidado dos pacientes, do que efetivamente só aquele que fica contando a agulhinha lá no final da conta. Então, vale ressaltar, né, que com o padrão TIS, todas as transformações, inclusive da autorização, pagamento, glosa, recurso de glosa, o padrão TIS veio a contribuir, mas é evidente também que um desenvolvimento tecnológico nos softwares, tanto dos prestadores quanto das operadoras, é de suma importância, né? A gente precisa que a tecnologia venha a nosso favor, tanto
de gestão quanto de auditoria, e a tecnologia não pode substituir, e sim agregar os nossos processos para facilitar a gestão e facilitar os controles. Estão aqui os meus contatos, espero que tenha conseguido passar um pouquinho aí do conhecimento. Claro que o tempo foi muito curto, gostaria de trazer vários outros temas, mas espero que tenha conseguido contribuir um pouquinho. Tanise. Opa! Oi. Tá me ouvindo, Tanise? Estou ouvindo, sim. Coloca aí seu slide último de novo com seu contato, porque tem muita gente perguntando aqui seu e-mail. Coloco sim. Olha, tem muita gente aqui te parabenizando também, agradecendo, muita gente falando que você fez um resumão aí, que deu uma palestra aí com um conteúdo bem extenso, né, num tempo curto, mas tem gente pedindo seu e-mail, como agora no finalzinho. Ó, gente, para quem pediu, tá aí, ó, telefone, e-mail, todos os dados para depois conversar com a Tanise. Muito obrigada. Realmente, o pessoal comentou aqui, é uma aula com tantos detalhes, né? E foi muito bem montada, muito bem explicada. Acho que faz todo mundo, porque às vezes tem os conceitos que a gente tem na cabeça, mas no dia a dia aquilo vai passando, né? E essa história do contar agulha e do colocar um monte de remédio e as coisas que a gente não imagina, do médico que vai passar daqui uma semana e o paciente vai ficando internado. E tem muita coisa que, enquanto gestores, a gente está entendendo que o processo acontece, mas a gente também não vira a chave para a mudança, né? Porque tudo que é mudança gera uma insegurança, né? E essa insegurança brasileira é muito acomodado, vamos dizer assim. Então, tudo que está mais fácil, está mais ao alcance, flui mais rápido. Mas, na verdade, a gente precisa, de vez em quando, virar a chave mesmo para ter um olhar mais diferenciado. É verdade. Obrigada, Tanise. O pessoal vai entrar em contato aí com você. Eu já vi que o Muricy está aqui para dar a última palavra, mas só para comentar, uma das coisas, Muricy, que foi muito comentado, né, pelas nossas 3 palestrantes, é esse papel da auditoria, né? Parece que quando chega dá um susto, fica todo mundo morrendo de medo, tá saindo correndo, fazendo sinal da cruz. E aí elas mostraram que não, que a auditoria precisa estar para ajudar, né? Que é realmente muito mais uma questão de organização, né, de cultura, de entender o papel da auditoria de um novo jeito aqui. Tem gente perguntando sobre o SUS. Eu acredito, que a Gislaine está perguntando aqui, que vocês não abordaram isso especificamente, mas tenho certeza que se você mandar um conteúdo aí, uma pergunta para a Tanise depois, ela te responde por e-mail, por telefone, de alguma forma, certo? Se eu não me engano, a auditoria do SUS, a palestra específica do SUS foi ontem, né, Muricy? Ontem à tarde, se eu não me engano. O Muricy pode nos falar mais certinho, mas pela programação, se eu não me engano, foi. Ontem à tarde, e estará gravado lá no Fale com o Muricy todas as palestras. Ontem nós tivemos um show de SUS. O secretário do Ministério da Saúde fez todo o desenho do SUS e, posteriormente, tivemos 2 outras palestras também maravilhosas. Vocês vão poder encontrar no Fale com o Muricy e mais uma semana que estará tudo editado lá. Maravilha. Muricy, mais uma vez eu estou agradecendo aqui o convite por ter participado. Não dá para a gente nomear todo mundo que estava aqui, porque é impressionante como não para de subir, né, a participação. Você fala, não, uma hora o pessoal vai desistir, aí vai tomar um café, não vai, o pessoal fica. Mas eu peguei aqui algumas pessoas que logo no comecinho, Muricy, enquanto você estava falando, fizeram questão de dizer de onde são, só para você ter um pouquinho, para a gente conhecer um pouquinho. Então, tem gente de Manaus, Aracaju, Maceió, Recife. Tem o pessoal da equipe de contas da Fundação Sanepar de Curitiba, São Camilo do Ceará, tem o Fernando, que é de Brasília, a Cristina do Rio de Janeiro, tem a auditoria da Santa Casa de Sorocaba, a auditoria de Santa Casa de Vitória, Hope, o Hospital de Olhos de Sergipe. Agora vocês vão me deixar danada aqui, escrevendo, tem Minas, tem Serra. Mas tem o Hospital Memorial de Petrolina, Clínica Poligastro de Belém, Hospital Guarnição de Natal, Adventista de Manaus, Hospital Universitário de Brasília. E agora o pessoal vai tudo escrever aqui para a gente ficar enlouquecido. Mas tem pessoal aí de Hospital de Olhos Bucar Floriano, Salvador, Uberlândia, Aracaju, olha lá. E o Nordeste em peso, ó, São Vicente em Serra Talhada. Pessoal da Quali Rede, da equipe de contas também de Salvador. Então, só para nomear aí um pouquinho, né, do pessoal que tem participado tanto aqui com a gente durante esse congresso tão lindo, o pessoal do grupo do OSP aqui também,
Então, só para Clínica na Barra da Tijuca. Cristina, você é minha vizinha, então, Curvelo, tem muita gente. Muricy, te entrego com o meu agradecimento e parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho de todo mundo aí. Nós é que temos que agradecer mais uma mesa maravilhosa, composta por essas meninas também não menos maravilhosas. Quero agradecer a Roberta. Roberta, você é minha parceira de sempre. A parceria começou com seu pai e está continuando com os dois. Tá? É muito legal, ele participa comigo no grupo de empreendedorismo médico, que a Tanise também já está passando. Quero agradecer a Juliana pela ótima boa vontade dela, por ter mudado a programação dela para estar aqui conosco. A Jaiane, a nossa tenente do Exército, vocês devem ter contato sempre com ela. E minha amiga Tanise. Tanise, foi um show você é maravilhosa e queremos continuar para o próximo ano com a parceria com o grupo de vocês de auditoria para movimentar ainda mais esse congresso. Então, quero agradecer vocês e lembrar que 17 horas vamos ter mais uma sessão, essa voltada à tecnologia. Você falou muito bem a importância da tecnologia e hoje nós sabemos que os aplicativos auxiliam demais, não apenas esses sistemas centrais, mas, acima de tudo, tudo que pode vir. E agora à tarde nós vamos ter Jéssica falando de prontuário eletrônico, como ela viabiliza prontuário, e vamos ter dois quadros de... Então, aguardo vocês às 17 horas e muito obrigado a essas palestrantes maravilhosas. Vocês vão continuar gravadas aqui e muito obrigado por tudo e por essa atenção. Se quiserem finalizar, podem falar. Tanise, Jaiane e Juliana. Pessoal, eu quero agradecer, Muricy, foi um prazer enorme estar aqui. Eu consegui voltar aqui rapidinho para a gente poder só despedir, né? Desejar sucesso nesse evento, fazer um evento online com gente do Brasil inteiro é um desafio muito grande. Parabéns, muito obrigada, gente. Sucesso! Faço das palavras da Juliana as minhas, né? Parabéns pelo evento, realmente é uma dedicação incrível aí de conseguir fazer tudo isso acontecer e é um privilégio fazer parte, então, desse grande grupo. É muito bacana a gente sabendo que está todo mundo trabalhando e correndo, mas muito envolvido para conseguir participar. A gente agora, nesse momento, tem mais de 170 pessoas online, então é realmente um sucesso esse evento. Quero te parabenizar, continuar me colocando à disposição, não só a sua, né, mas à disposição aí de quem quiser entrar em contato e agradecer pela oportunidade. Um beijo. Eu esqueci de agradecer uma pessoa muito especial, que é a Vicentina, que foi quem me fez o convite, né? Tina, é um prazer estar aqui com você, viu? Minha parceira de mais de 20 anos. Obrigado, Vicentina. Obrigado, pessoal. Até 17.